Boa tarde a todos novamente. E que bom a gente poder ter um tempinho para se dedicar a pensar um pouco na gente mesma, pensar um pouco no nosso projeto de vida. Foi muito gostoso esse último encontro. E me digam uma coisa: vocês já participaram de alguma feira de ciências? Sabem o que é uma feira de ciências? Porque é esse justamente o assunto da nossa próxima roda de conversa. Para iniciar, então, esse bate-bola, eu convido o Marcelo Elias de Oliveira, que faz parte da equipe curricular de Ciências Humanas da nossa coordenadoria pedagógica, a COPED. Marcelo, é com você. Boa tarde, pessoal. Saudações a todos e a todas. Como a professora Fernanda já anunciou, eu me chamo Marcelo, sou professor de Sociologia da rede estadual e atualmente faço parte da equipe curricular de Ciências Humanas da Coordenadoria Pedagógica COPED. Dando continuidade ao diálogo da manhã, que apresentou a Feira de Ciências das Escolas do Estado de São Paulo, a FECESP, o propósito dessa mesa foi reunir estudantes e professores que já participaram da feira, além de outros profissionais da educação que compartilharão um pouco conosco de suas percepções e experiências com práticas de investigação científica na educação básica. A FECESP, que este ano está na 7ª edição, é uma ação da Secretaria de Educação e se constitui como um espaço de formação, divulgação e promoção da cultura científica, em que estudantes têm a oportunidade de apresentar seus projetos de pré-iniciação científica e agora também de desafios matemáticos. Lembrando que este ano a feira será totalmente virtual e as inscrições dos trabalhos nas diretorias de ensino serão até 25 de agosto. Tá? Para começar essa conversa, esse diálogo agora, eu convido o professor Herbert Gomes da Silva, da Universidade Federal da Bahia, que já integrou a COPED e esteve desde o início das feiras, na sua concepção, na sua estruturação, e falará um pouco da sua experiência. Herbert? Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, alunos. Boa tarde, professores. Primeiro, agradeço o convite por estar aqui falando de uma ação tão importante que é a ação da FECESP, né, que é a Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo. Lembrando que a FECESP ela é importante não por ser só uma feira de ciências no sentido de apresentar o trabalho científico, mas também do processo de investigação científica. E aí eu falo especialmente com os alunos, né? Eu fui professor de escola pública, fui estudante de escola pública e sou da área formada em biologia, da área das ciências da natureza, uma das ciências que compõe a FECESP. Nós temos outras, tanto a ciência da natureza quanto as ciências humanas. E aí, sempre como estudante, como professor, era importante entender o espaço da iniciação científica. E eu não tinha eventos como a FECESP que proporcionava que perguntas, problematizações, questões do dia a dia, questões que nos tornam curiosos a respeito de como as coisas acontecem, de como descrevê-las, pudessem ser realizadas em um espaço de desenvolvimento científico. E a FECESP representa isso, um espaço construído, uma rede pública, por escolas públicas, por professores e estudantes, para o desenvolvimento das ciências por meio da iniciação. E por isso é muito importante a participação, é um espaço de valorização do conhecimento que é construído pelos estudantes e pelos professores nas escolas. E por que a FECESP é tão importante nesse momento, nesse contexto? E aí me vem alguns elementos do nosso dia a dia que traz a ciência para o centro do nosso debate, para o centro das nossas discussões. Né? A todo momento nós somos influenciados pelas redes sociais, sejam pelas mídias de comunicação, seja por ferramentas de comunicação, jornais e outras notícias que trazem o ensino de ciências ou que desafiam o desenvolvimento científico quanto às suas proposições. E aprender ciência envolve se entender nesse processo, né? Se entender nessa dinâmica de comunicação, na dinâmica social, só que com uma característica muito particular, que é buscando construir uma argumentação baseada em evidências. E quando a gente fala baseada em evidências, é importante ressaltar que não é só a pesquisa e a investigação experimental, mas também a investigação buscando identificar quais notícias são confiáveis, quais são as fontes de pesquisa, como realizar uma observação, como desenvolver uma metodologia para encontrar resultados e construir argumentações, ou seja, todo o processo de desenvolvimento e da construção de uma explicação sobre um fenômeno ou sobre algo que nós questionamos e problematizamos no nosso dia a dia.
Então, a ciência ela pode ser utilizada de diversas maneiras. No entanto, quando a gente parte para a iniciação científica, nós temos essa preocupação com o processo de investigação. É o que nós, professores, chamamos de ensino por investigação. E, no caso dos estudantes, aprender pela investigação das ciências, seja ciências humanas, seja ciências da natureza ou as ciências mistas, né, as ciências relacionadas às questões ambientais, a própria educação ambiental, entre outras áreas do conhecimento que são tão importantes quanto as ciências de base. Nesse contexto, valorizar a investigação é um processo muito importante, né? Nós já sabemos, como professores e vocês como estudantes, que a aprendizagem das ciências tem um outro significado a partir da investigação, né? Na Feira de Ciências na FECESP, se nós buscarmos os históricos e os exemplos dos projetos que já foram desenvolvidos, o estudante ele entra dentro da sua questão, entra dentro do seu cotidiano, ele interfere no seu cotidiano, buscando soluções, buscando levantar questionamentos e também de propor novas aplicabilidades para o conhecimento que ele tem. Isso é desenvolver a aprendizagem de um modo significativo. E quem é que nunca teve a curiosidade sobre uma dada questão, sobre um evento que observou e tentar entender como aquilo funciona, né? Seja por meio da física, quando a gente busca entender como que a eletricidade acontece dentro dos equipamentos, dos próprios aparelhos, dos smartphones que nós tanto utilizamos, dos celulares, da televisão, seja pela observação de um fenômeno social voltado para a história, sobre como as pessoas se relacionam, sobre quais condições geram, por exemplo, a mudança de uma paisagem, voltando aí para a ecologia, voltando para a educação ambiental, né? De como que acontece a mistura entre substâncias no nosso dia a dia, do que são feitos os materiais. Então tem uma série de questionamentos que estão no nosso cotidiano, que são ações nossas do dia a dia, e que, por meio da investigação científica, nós vamos desenvolver um método de entender o porquê que isso acontece. Então, aí nós criamos um procedimento onde são detalhados passo a passo, que é o que a gente chama de metodologia. E quando nós temos resultados, nem sempre os resultados são conforme as nossas expectativas. E essa é uma oportunidade de aprendizagem. É aí onde o ensino por investigação mostra a sua diferença. Eu faço uma observação, descrevo um procedimento metodológico, mas nem sempre eu consigo o resultado que eu espero. Aí eu reolho novamente para essa metodologia, busco entender o que aconteceu e redesenho o processo tentando investigar novamente. E assim a ciência é construída com base nesse ensino por investigação. Então, como estudantes da rede pública, primeiro a FECESP, ela põe vocês num local de visibilidade da capacidade produtiva que vocês têm e de produzir conhecimento científico, de trazer a ciência com uma força, com uma potência muito grande, de mostrar que nós, estudantes da rede pública e professores da rede pública, podemos construir e trabalhar com as ciências. A segunda é entender como é que é essa relação entre o conhecimento científico e a própria carreira que vocês pretendem fazer no projeto de vida. A professora abriu esta aula, neste espaço, falando sobre o projeto de vida. E nós estamos aqui trabalhando de uma área que envolve muitos projetos de vida. Eu posso me tornar cientista, né? Hoje, por exemplo, eu sou um cientista de uma universidade pública, que fiz o mesmo processo que vocês, estudantes e professores, fizeram, mas eu também posso levar o conhecimento da investigação científica para outras áreas profissionais e outras formas de exercer esse conhecimento aí na minha carreira, na minha vida, né? A ciência, de modo significativo, ela transforma a sociedade. E essa transformação de sociedade passa por vocês, estudantes da escola pública, os professores da escola pública, que são os verdadeiros protagonistas da ação. Eu lembro que quando nós nos reunimos para criar a FECESP, essa era uma condição que nós não deixávamos de fora e não abríamos mão naquele momento, que o protagonismo da pré-iniciação científica na educação pública de São Paulo, das escolas públicas de São Paulo, seriam dos estudantes e dos professores. E ao longo desses anos, durante todos os períodos da FECESP, essa é a mola central, é o nosso impulso central que movia esta ação. E eu vejo que ela continua sendo como um dos principais eixos desta ação de iniciação científica. E um outro elemento que é importante ressaltar é que a FECESP é construída sobre uma linha que traz uma relação entre a ciência, né, a tecnologia e a sociedade. E aí eu vou colocar mais um elemento, a aprendizagem. Né, a aprendizagem que está nesta relação entre o que a ciência faz, como a ciência faz e a ciência se constitui, qual a sua relação com a tecnologia. E aí a gente tem que lembrar que nós estamos num meio onde a tecnologia tem sido uma
um meio muito importante, principalmente com as questões de pandemia, com as questões de isolamento social, e como que a sociedade está se relacionando com o conhecimento científico por meio dessa tecnologia. Repetindo, de todas as áreas do conhecimento, seja ciências humanas, ciências naturais, matemática, as linguagens, que também é uma produção de conhecimento científico, e assim por diante. Nesse sentido, então, eu reforço que o protagonismo exercido pelos professores e pelos estudantes, com suas questões, com seus problemas, com as suas indagações sobre o cotidiano, por meio do conhecimento científico, é o centro de desenvolvimento da FECESP. Essa participação é muito importante. E aí eu deixo uma outra chamada, é um desafio. Publiquem, divulguem, coloquem nas mídias sociais, participem, escrevam sobre isso, porque além de servir para transformar a vida estudantil, a carreira dos estudantes, ela também serve para provocar e estimular outros estudantes e outros professores a participarem de ações na iniciação científica. Nós vemos o quanto a ciência ela é desafiada o tempo em todo, seja nas condições dos fenômenos naturais, como, por exemplo, agora nós estamos vivendo um período que estamos sendo desafiados a novos modelos, a novas formas de pensar, novas formas de se relacionar, mas ela também enfrenta, por exemplo, questões da mídia, como fake news e outras áreas que envolvem a tecnologia de comunicação. Então, participem, publiquem, divulguem. Eu sei que as diretorias de ensino estão acompanhando vocês com todo o potencial que elas possuem, os professores e os estudantes que são o brilho dos olhos aí na iniciação científica da FECESP. Então, é muito importante a participação de vocês. Eu faço esse desafio de participarem, de publicar, de divulgar e mostrar que a escola pública é o nosso meio de transformação social e as ciências ela está em prol dessa transformação. Eu agradeço o convite, peço novamente, participem da FECESP e até um próximo encontro. E eu passo para você, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado, professor Herbert. Essa contribuição sua é de grande valia, de enorme valia, visto que trazer esse ponto, né, de incentivar que estudantes mobilizem suas curiosidades, seus anseios, suas inquietações, demandas, e que a partir disso construir e irradiar conhecimento, construindo pontos entre necessidades e soluções a partir da ciência. Isso é o que é urgente hoje em dia, sempre foi e cada vez mais é necessário. E a gente que participa de projetos assim na escola, a gente vê o quanto isso enriquece a formação integral dos estudantes e dá a eles um vislumbre de futuro, de perspectiva profissional, de carreira, né? E com base nisso, nessas experiências de professores da rede que vem desenvolvendo esse trabalho, eu convido a professora Simone Alves Graciano, da Escola Estadual Coronel João Ernesto Figueiredo, da cidade de Joanópolis. Falará um pouco sobre os desafios no desenvolvimento de projetos de pesquisa e seus impactos na escola e na comunidade. Professora Simone. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Venho contar, né, um pouco da nossa experiência com a iniciação científica e as feiras. Nossa escola é de ensino médio e no calendário anual costuma-se ter uma feira cultural, onde envolve os alunos, professores, equipe gestora e os visitantes, certo? Além disso, esses alunos, quando passam pelo ensino fundamental 2, municipal, eles já têm um primeiro contato com a feira. E esse primeiro contato, né, faz com que a escola, ao recebê-los, dê início à iniciação científica, o desenvolvimento dos projetos usando a iniciação científica, né? Paralelo, participamos da FECIVRA, que é a Feira da Diretoria de Ensino, que credencia para a FEBRASE e para a FECESP, e nesse contexto, durante o ano de 2019, nossa escola se destacou, consolidando esse trabalho de iniciação científica que tem sido feito ao longo dos anos, né? Um grupo significativo de alunos inscritos e desenvolvimento de projetos de relevância social. Vou contar um pouquinho para vocês do nosso trabalho, do que é desenvolvido ao longo do ano, né? Fazemos um convite
Acho que deu um probleminha com a professora Simone. Eu vou pedir, então, para que projete agora um vídeo dos estudantes Bruno Henrique Muniz Meira e Gabriel Guimarães Prates, da Escola Estadual João Arruda Brasil, da cidade de Guararapes, que falarão sobre o projeto Carregador Fotovoltaico para Celular com Sucata Eletrônica, primeiro colocado entre os projetos da área de Ciências da Natureza em 2019. Boa tarde, meu nome é Bruno, eu sou da Escola João Arruda Brasil e nós apresentamos o projeto Carregador Fotovoltaico para Celular com Sucata Eletrônica. Na FECESP, teve muitos projetos que enriqueceram o meu conhecimento não só de tecnologia, mas também de outras atividades e também diversas outras palestras. E no caso, o objetivo do nosso projeto é fazer com que ele bata de frente em um mundo de tecnológico e sustentável. Boa tarde, o meu nome é Gabriel Prates e eu sou aluno da Escola João Arruda Brasil. E a minha participação na Feira FECESP foi incrível. Lá eu vi coisas que nunca poderia imaginar que veria um dia na minha vida. E com isso, indo lá, eu busquei vários conhecimentos sobre a crescente tecnologia que vem crescendo a cada dia mais. E como o Bruno disse, houve diversas palestras que nos deram a entender como que é o mundo que gira em torno de nós hoje. Para eu ter pego o primeiro lugar, faz com que eu seja uma coisa incrível para mim, seja uma coisa muito especial. Ainda mais porque é um trabalho em que ele acaba sendo reconhecido pelas pessoas. A sensação de chegar em primeiro lugar foi única, pois com isso o nosso projeto foi reconhecido e foi uma sensação muito gratificante para que no futuro um dia poderemos ajudar a nossa cidade a ter o descarte do lixo eletrônico. Muito bem, né? Um projeto que buscou resolver uma questão de o que fazer, né, com resíduos eletrônicos e, ao mesmo tempo, gerar uma solução para um problema de sustentabilidade. É fascinante, vemos que estudantes têm essa desenvoltura e conseguem realizar isso quando estimulados, quando apoiados, né? E é importante também salientar o trabalho que os professores devem ter dado a eles para conduzir essa realização. Chamo agora a professora Marli Aparecida Giraldelli Marsulo, PCNP de Biologia, da Diretoria de Ensino de Piracicaba. Fará um relato da experiência da diretoria para o engajamento de estudantes e professores com a feira. Por favor, dona Marli. Olá, eu sou Marli, como falado, sou da Diretoria de Ensino de Piracicaba e vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre como engajar a participação das escolas na Feira de Ciências, né? A Diretoria de Ensino de Piracicaba participa das Feiras de Ciências desde a sua primeira edição. E nós percebemos, a partir daí, a importância de formar tanto os professores quanto os alunos, né, para uma investigação científica e engajar os alunos num contexto de pré-iniciação científica também. Nós estimulamos a escola a elaborarem projetos baseados na realidade vivenciada por seus estudantes, envolvendo eles na resolução de problemas que tenham relevância social e que, de alguma forma, eles possam intervir positivamente na sociedade, né? Que eles possam trazer benefícios para a sua comunidade. Então, dessa forma, os projetos contribuem também com o desenvolvimento das habilidades e constroem nos alunos atitudes e valores, né, para o benefício de um bem comum. Nós temos, né, o hábito de fazer essas formações, estimular os professores, e acho que um exemplo de sucesso foi fazer com que os professores das disciplinas eletivas transformassem as suas ementas já pensando no trabalho científico como produto final. E aí, no desenvolvimento, né, dessa disciplina ao longo do semestre,
eles podem ir trabalhando uma metodologia científica e apresentar, ao final, um produto e inscrever esse trabalho na Feira de Ciências. Então, isso alavancou os trabalhos da nossa diretoria e fez com que muitas escolas participassem. Lembrando que todas as disciplinas podem participar, não há necessidade de ser só na disciplina de Ciências da Natureza. Aqui nós vamos falar um pouco das ciências humanas, que foi o primeiro participação no ano passado, né, entrou fazendo parte da Feira de Ciências e que nossa diretoria foi premiada, né. Uma outra forma também que nós buscamos para incentivar a participação das escolas é fazendo parcerias com as universidades locais, com as empresas e com os órgãos públicos. Assim, nós complementamos o nosso trabalho enquanto diretoria. Então, nós montamos, né, atividades envolvendo as universidades. Os trabalhos inscritos, né, nas feiras de ciências, eles passam por ou feiras internas ou feiras, né, que são desenvolvidas nas universidades, e a partir daí já passa por uma banca de avaliação, e esse trabalho pode ser aprimorado. Um ponto importante também que eu saliento, que nos ajudou também, né, a percorrer esse caminho durante as feiras de ciências e obter a premiação, foi que nós ressaltamos para os professores não abandonar os seus trabalhos, que eles façam um trabalho humano, aí eles passam por uma banca de avaliação, numa feira de ciências interna da diretoria ou ligada às feiras, né, que nós promovemos junto às universidades, e que eles vão melhorando esse trabalho. Então, no ano passado, os trabalhos que foram premiados, eles já vinham sendo desenvolvidos há algum tempo, então eles puderam ser aprimorados a cada ano. E eu trago aqui, como exemplo, num trabalho da área de ciências humanas, que foi desenvolvida pela Escola Estadual Dr. Jorge Cury, e foi premiado no ano passado na 6ª FEPESP. Esse trabalho ele surgiu a partir de um problema vivenciado pela própria escola. Quando um professor, ao fazer a chamada, fez um trocadilho com o nome de uma aluna, e essa aluna se instituiu como vítima de racismo. Isso gerou um desconforto muito grande na escola, e tanto com os alunos quanto com os professores, porque esse professor era muito querido, e foi realmente uma brincadeira indevida, mas que, né, fez parte ali do momento, né, mas a aluna ela se sentiu ofendida. E isso fez com que a escola promovesse uma série de ações tratando sobre o tema de racismo. Eles promoveram uma mesa redonda com representações da sociedade, advogados da UAB, o CONEPIR, que é um movimento, né, um conselho de negros aqui de Piracicaba, esteve envolvido a diretoria de ensino, chamaram a imprensa e toda a comunidade para debater o tema, né? Então, eles também perceberam a importância de verificar qual era o conceito que a comunidade tinha sobre esse tema. Então, eles elaboraram também um questionário. Esse questionário ele foi respondido não só pelos alunos, mas também professores, funcionários, pais de alunos, né? E mediante essa pesquisa, eles, através dos seus resultados, desenvolveram um trabalho que foi intitulado "Quando termina a injúria racial e começa o racismo, um estudo da percepção da nossa comunidade escolar entre esses dois conceitos jurídicos". E a partir daí trouxeram todo esse questionamento para a escola, além de esclarecimentos. E perceberam que com toda essa mobilização, eles puderam mudar a realidade da escola. Então, isso faz a gente perceber que a iniciação científica é possível de ser realizada em todas as áreas do conhecimento, né? E quando os alunos estão inseridos na resolução de problemas, eles podem transformar, inclusive, o seu contexto histórico e social.
Já a participação na feira, seja ela interna ou na diretoria de ensino ou promovida pelas universidades, ela permite a divulgação desses trabalhos, né, e faz com que uma cultura científica seja instalada e que essa cultura ela é tão importante nos dias atuais. Então, ele traz uma reflexão, traz o debate, mas ao mesmo tempo ela traz a metodologia e isso faz com que esse pensamento científico, esse pensamento crítico, ele permeia o contexto da escola. Então, sem falar ainda, né, nós vamos ouvir o professor e os alunos envolvidos nesse trabalho, o quanto que esse trabalho ele muda, ele impacta a vida do estudante e seu projeto de vida. Então, nós vamos ouvir, através de um vídeo, o depoimento do professor e da aluna, e eu agradeço a participação e espero que nessa próxima feira tenhamos muitos trabalhos na área de ciências humanas também. Obrigada. Olá, tudo bem? Eu sou o Gustavo, sou professor coordenador geral da Escola Estadual Dr. Jorge Cury, da Diretoria de Ensino de Piracicaba, e recebi esse convite para poder participar, poder compartilhar um pouco da nossa experiência que a gente teve, né, no desenvolvimento de um trabalho de iniciação científica que ficou em primeiro lugar na 6ª edição da Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, na área de Ciências Humanas, com um tema extremamente atual, que é a diferença entre injúria e racismo. Vou estar aqui apresentando uma das nossas alunas que participou diretamente, se engajando, né, desse trabalho, que além de tudo, de ter a parte da científica, metodológica, de pesquisa, nos proporcionou grandes resultados. Um despertar da consciência ao respeito, às diferenças, ao racismo, a toda essa questão racial, que foi extremamente fundamental de todos que participaram desse trabalho. Eu falo isso como orientador desse trabalho, mas também falo como cidadão, né? E o trabalho nos proporcionou, né, de uma maneira muito grandiosa esse despertar, essa consciência, né, ao respeito que a gente tem que ter com as diferenças e toda essa luta, todo esse engajamento que existe por detrás disso. Usamos para isso uma ferramenta bastante legal que foi a pesquisação participativa, né, e a gente conseguiu englobar vários aspectos, né, dessa esfera, né, que envolve a questão do racismo. Mas vou deixar a palavra agora para a Graziele, tá, que ela vai explicar para vocês a vivência um pouco desse projeto. Muito obrigado. Olá, meu nome é Graziele, tenho 18 anos, sou recém-formada no ensino médio na escola Dr. Jorge Cury, sou da cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, e eu vim falar sobre a minha participação na FECESP, na Feira de Ciências do Estado de São Paulo. A minha motivação para fazer parte da Feira de Ciências, de elaborar um projeto, para fazer parte e tudo mais, foi primeiramente a minha escola, que deu todo esse suporte, o meu coordenador, e foi a sensação de fazer algo novo, sabe? De experimentar algo novo. É uma coisa que eu nunca vi, uma coisa que eu nunca fiz, e só de ser uma nova oportunidade, uma coisa nova para eu fazer, me desenvolver, foi o que me trouxe essa força para participar do projeto e da Feira de Ciências. O tema do nosso projeto foi injúria e racismo. A gente decidiu usar esse tema através de uma problemática que teve na nossa escola. Então, teve um problema lá, uma questão que teve lá na nossa escola, e a gente resolveu fazer alguma coisa sobre. Então, a gente fez um projeto para entender aquilo que estava acontecendo, e a gente fez. E foi tipo um salto no escuro, né? Porque ninguém tinha feito um projeto assim antes, uma iniciação científica antes, principalmente na questão desse tema. Só que a gente teve a orientação do nosso coordenador, que nos ajudou demais, deu muita força. Então a escola teve esse papel de ajudar realmente nós alunos a ter essa
vamos dizer assim, essa vontade de fazer o projeto. Então, foi muito legal, me ajudou bastante, principalmente a questão de desenvolvimento pessoal, tanto na questão da fala, de me apresentar, ter que lidar com tudo isso, desenvolver um projeto, e na questão também do assunto, é muito delicado. Então, a gente descobriu várias coisas, sabe? Eu tive uma nova visão de mundo através do projeto. E assim, eu só ganhei fazendo o projeto e eu tenho muito a agradecer, principalmente à escola, por ter dado essa oportunidade, e fico muito feliz de eu ter aceito essa oportunidade que a escola me deu. Foi uma experiência sensacional. Com certeza, depois da Feira de Ciências, eu tive um grande desenvolvimento pessoal, que eu levo para a vida, sabe? Sair da minha cidade para outra, apresentar o projeto e fazer o projeto. Todo esse processo me ajudou muito como aluna, como profissional. Hoje eu trabalho, né, numa empresa, e tudo isso colaborou para quem eu sou hoje, de alguma forma. Enfim, eu incentivo vocês todos a participarem, porque assim como foi uma experiência ótima para mim, inesquecível, vai ser para vocês também. Então, passo a palavra, né, para o Marcelo agora. Vamos dar continuidade. Obrigado, professora Marli. Queria agradecer pessoalmente a estudante, a Graziele, ao professor, né, que nos brinda com um projeto dessa envergadura, desse tamanho, sabendo da realidade e da atualidade desse objeto que parece que não tem fim. Parece que vai ainda continuar nos incomodando durante muito tempo, essa questão que eles abordaram, e é um pouco isso, né? As inquietudes que mobilizam a curiosidade e a vontade de conhecer, de saber, de se posicionar frente a essas problemáticas que nos envolvem no dia a dia, né? Então, é um projeto que foi premiado o ano passado, e vale salientar que Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, os projetos começaram a partir do ano passado, né? Então, esta seria a segunda vez que projetos da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas poderão participar da feira, que já é um outro ganho. E o outro ganho que também tem para esse ano são os desafios matemáticos, que agora será apresentado pelo professor Rafael José e pela professora Inês Regina, que são também ali da coordenadoria pedagógica, e falarão um pouco, portanto, dos desafios matemáticos. Professores? Olá, tudo bem? Certinho. Inicialmente eu gostaria de agradecer, né, a participação, a presença de estudantes, de professores, de gestores, né? Dizer, assim como o Marcelo comentou, né, que os desafios matemáticos estão entrando na FECESP, mas ele já existe, né, já há alguns anos, né? Inclusive o Vanderlei comentou hoje cedo, né, está disponível no YouTube também, se você quiser ver, apresentando um pouco mais também sobre os desafios matemáticos, que, por exemplo, em 2017, nós tivemos 200 mil alunos participantes de diferentes diretorias de ensino. Então, assim, é um projeto grande, né? A gente espera que esse ano seja até maior, né? Enfim, e aqui nós temos alguns objetivos, né? O que a gente espera, né, desse projeto dos desafios matemáticos, né? De início, assim, desenvolver o raciocínio lógico matemático, aprofundar a capacidade de solucionar problemas, né? Eu acho que solucionar problemas, não só problemas ligados à matemática, mas no nosso social, né? Onde a matemática pode agir como uma ferramenta, né? É um objetivo muito bacana. A gente tem que desenvolver também os sentimentos e atitudes com autoconfiança, organização, concentração, socialização e, principalmente, que é o promover o protagonismo do estudante e o senso crítico, né, em meio aos problemas que nós temos na nossa sociedade, né? Eu acho que a gente pode usar a matemática, né, para resolver inúmeros problemas, né, para representar, produzir algoritmos ou coisas do tipo, né? E a matemática também, ela caminha junto com uma outra área muito bacana, né, que é a tecnologia. É muito difícil você falar de matemática e não associar a tecnologia, né? A própria área do conhecimento da matemática, o Enem, ele trata também como matemática e suas tecnologias. Não dá para discernir as duas coisas, né? Enfim, agora vamos pensar, você estudante que está aí pensando em começar o projeto, né? Com aquele monte de ideias ou coisas do tipo, né? Mas como colocar esse projeto em mente, né? Vamos pensar assim, eu acho que o projeto ele pode iniciar através de uma curiosidade,
ou de uma inquietação, algo que você acredita que não está certo, que você precisa resolver, coisas do tipo. Você pode pensar, talvez, em escolher algum tema da área da matemática, como, por exemplo, álgebra, números, probabilidade. Eu, particularmente, adoro probabilidade, estatística, geometria, né? O Vanderlei comentou hoje cedo também de uma escola lá de Suzano, que através do gráfico, né, que tem o formato de uma parábola, de uma equação do segundo grau, de uma função do segundo grau, né, os alunos saíram do papel, saíram daquela coisa comum da sala de aula e foram fazer o quê? Uma ponte que ajudou, né, o transporte dos alunos, né, até que antes eles tinham que fazer um trajeto super longo, enfim, né. Você pode, por exemplo, também, né, assim, pensando em como iniciar o seu trabalho, olhar ao seu redor, né, na sua sociedade, né, e ver como a matemática pode resolver algum problema. Eu acho que nós temos muitos problemas na nossa sociedade, né? E como que a gente pode matematicamente fazer? Esse projeto, pessoal, ele não precisa necessariamente ser algo só no papel. Pode ser um software, pode ser um jogo, pode ser um próprio desafio matemático, como o nome já diz, né? Mas ele pode expandir para diversas formas de apresentação, diversas formas de solução de alguns problemas, né? E a última dica que eu dou para vocês também é procurar parcerias. Essa parceria ela pode ser através de um colega de sala, né, um aluno, ela pode ser através de um professor, porque dentro de um grupo que será formado de 3 a 5 estudantes, né, você tem que também ter um professor de matemática que vai ser o orientador desse grupo, né? Então procure o seu professor, né? Procure universidades próximas, empresas, né? Eu acho que a parceria ela é fundamental. Bom, enfim, eu acho que agora vocês já devem estar pensando um monte de coisa de como fazer um projeto, né? E em relação aos desafios matemáticos, a Inês vai explicar na prática, né, um desafio matemático que ela participou. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Inês, estou aqui no Centro de Mídias. No primeiro desafio matemático, em 2017, eu sou também professora de matemática, né? E aí eu estava na vice-direção de uma escola. E a gente teve um problema para resolver lá na nossa escola, que é uma escola da diretoria Leste 5, e ela possui 5 desníveis, totalmente lotada de escadas. E o problema da acessibilidade é algo recorrente neste momento. E sempre foi, né? Então, nós tivemos a visita do pessoal da diretoria para tentar fazer um primeiro estudo. E aí, quando surgiu os desafios matemáticos, eu falei, gente, é a hora da gente fazer um grupo de alunos que queiram se engajar nesta proposta. E aí a proposta que eu levantei foi fazer uma rampa de acesso ligando a quadra de esportes a um corredor lateral para que quem fosse deficiente pudesse entrar pela rua de trás da escola, que já tem uma rampa de acesso para a quadra, e então o desafio seria montar essa rampa ligando a quadra nesse corredor. E como os alunos da segunda série do ensino médio iniciam um ano trabalhando com a parte de trigonometria, né? Então a gente teria a parte de angulação, a parte de montagem do projeto, e então eu não pude participar porque estava na vice-direção, mas a ideia foi lançada e os professores de física e matemática da minha escola desenvolveram com um grupo de alunos da segunda série. Então, alunos, participem, verifiquem quais são os desafios da sua escola, porque afinal de contas, investigar para aprender é a maneira mais gostosa de você pôr a matemática em prática. Passa a palavra, Marcelo. Obrigado, professora Inês, professor Renato. Eu vou passar rapidamente a palavra à Viviane, professora lá de Taquarituba, que eu esqueci de chamar. Peço 1 milhão de desculpas, professora Viviane. Olá, boa tarde. Tudo bem? Imagine, Marcelo, tranquilo. Vou falar bem rapidinho, minha fala é bem breve também, tá? Estou muito feliz em participar desse dia tão importante, especial, né? E agradeço a equipe da secretaria pelo convite. Meu nome é Viviane, então, como ele já apresentou, sou professora de Ciência e Biologia fazem 20 anos e estou representando a minha escola, toda a diretoria de ensino, toda a equipe gestora da minha escola. Eu vim compartilhar um pouquinho com vocês a minha trajetória no desenvolvimento de projetos voltados para a iniciação científica.
e voltados também para a educação ambiental que realizamos na Escola Dimas, né? Trabalhar com projetos de iniciação científica faz uso das metodologias ativas, que ao mesmo tempo motivadoras e desafiadoras, né? Pois nós desenvolvemos o protagonismo dos nossos jovens, a autonomia e potencialidades, né? E a cada descoberta começa a fazer sentido a eles, né? Nós, professores, já realizamos muito essa metodologia em sala de aula e temos muito envolvimento dos nossos alunos, né? E também já existem muitos projetos legais na escola e ideias fantásticas, mas muitas vezes falta o encorajamento dos estudantes, né, a iniciativa e formalizar e dar vida a esses projetos que são muito importantes, né? O incentivo e oportunidades oferecidas aos nossos alunos, né, como por exemplo a participação da Feira de Ciências e premiações, são fundamentais nessa aprendizagem ativa, né? E traz um mundo novo aos nossos estudantes. A FECESP fez isso com a nossa escola. Então, desde 2013, a gente realiza projetos voltados para a sustentabilidade, né? E desde então, as ideias e propostas dos alunos vêm tomando forma, né? E foi possível perceber como eles se sentem capazes, evidenciando assim a importância da aprendizagem ativa, criativa e muito crítica, né? Então, a partir da percepção de participar dessas feiras, que é muito importante, nós participamos em 2016, 2017 com um projeto, né, que era sobre a construção de uma compostagem, de uma usina de composteira, né, chamado Lixo Não Adubo. Em 2017, nós trabalhamos um projeto Horta Orgânica Gota a Gota. Iniciamos uma construção de uma horta orgânica, né, com economia de água, e ligada ao sistema de irrigação por gotejamento, porque nós temos uma cisterna lá da escola, então a água era usada, água da chuva. Em 2018 e 2019, foi a vez de um projeto chamado Ecoinovação, em que o aluno construiu um sistema barato e sustentável com o uso de tubos de PVC e garrafas PET para captar a água da chuva. Então, todos os nossos projetos são voltados para a educação ambiental, né? E é importante destacar que os projetos científicos fazem com que os alunos se tornem atores de todo o processo, né? Desde a escolha do tema, dos materiais, processos investigativos e experimentais, né? E todos esses projetos ainda estão ativos na nossa escola, ainda são bastante... tem essa atividade ainda que os alunos fazem. Por quê? Porque nós temos uma equipe de alunos na nossa escola chamada Equipe Sustentação, né? Começou pequenininha com 15 alunos e hoje a gente já tem quase 50 alunos, né? E essa equipe mudou a cara da escola. Então, graças à participação desses projetos, né, nas feiras, os alunos têm esse impulso de participar em novos projetos, né? Então, são esses alunos que incluem alunos desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio, e eles que fazem todas as atividades na escola, né? As atividades práticas, elas são realizadas no contraturno da escola, e a participação é voluntária, e eles amam cuidar da horta, trabalhamos a energia limpa, né? Nossa escola é abastecida 100% por energia solar, temos um projeto de sabão ecológico, coleta seletiva, né? E, anualmente, nós realizamos mostras sustentáveis, envolvendo a participação dos pais, da comunidade, de outras escolas, né? E nessas mostras, os alunos têm a oportunidade de apresentar os seus trabalhos que foram para a FECESP, né? Então, feitos os banners, e a gente expõe esses trabalhos também para eles apresentarem para a comunidade, né? Também já participamos de outros prêmios, outras premiações, como o Prêmio ZAED de Sustentabilidade, né, onde proporcionou experiências fantásticas aos nossos alunos, ficando finalistas nos anos 2017 e 2018. E ano passado nós também participamos do movimento Hackathon, do movimento Inova, em que uma professora parceira, a Ana Paula Pereira, parceira da equipe de sustentação, mais 3 alunos, puderam nos representar, né, e aprender muito, trocar experiências com outros estudantes, descobrir como há projetos incríveis nas escolas da nossa rede, né, voltando ainda mais motivados para esse ano, né. Esses momentos de aprendizagem, interações, proporcionam aos nossos alunos experiências incríveis, desenvolvem habilidades, trabalham em equipe, né, e também
a proposta do projeto de vida para eles. Isso faz sentido, né? Então, formam jovens multiplicadores e inspiradores das futuras gerações, né? Precisamos, então, que vocês, jovens, se envolvam nesses projetos, né? E cabe a nós, professores, que aí entra o nosso papel e toda a equipe escolar, estimular o desenvolvimento dessas capacidades, valorizar a autoestima dos nossos alunos, oportunizando momentos para desenvolver o conhecimento e seus talentos, que são muitos talentos, e como são. Então, vamos lá mostrar os talentos de vocês. Certinho, Marcelo? E é isso, muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado, professora Viviane. Obrigado a todos os que participaram desta mesa. A contribuição foi enorme, valia. E reitero o convite aos estudantes, participem da feira. Muito obrigado e continuem com a programação do dia D do Inova, do Movimento Inova. Um abraço.